Quando você entrou dentro desse ramo de associativismo, você teve muito preconceito por ser mulher? Porque a gente sabe que a maioria é um ramo de muita gente masculina, né? E aí você teve algum problema por ser mulher, por estar dentro desse ramo? Na hora que você foi dar consultoria para uma pessoa que era homem, e aí ele começou a te olhar de forma diferente. Me conta um pouquinho isso, porque eu acredito que tem muito isso, né? Aí você entrou num negócio difícil, né? Difícil. Cara, eu já passei por cada coisa. É mesmo? Eu já passei por cada coisa. Não vou nem entrar em detalhes. Mas eu vou ir mais superficial no negócio. É fato. Esse é um mercado... Fala 90%, que ainda é pouco. 90% ainda é pouco. São pouquíssimas as mulheres. Eu vou falar assim, pouquíssimas as mulheres que comandam associações e menores ainda as fornecedoras. Existe um preconceito sobre isso, né? Gigantesco. E eu vou falar assim, quando eu montei a BI, 2019, né? 2019, que eu montei, não tinha consultoria. Era um oceano. Foi um oceano azul? Foi um oceano azul, assim. Só tenho a agradecer a Deus, assim, por tudo que foi nesse início e tal. Era um oceano azul, mas foi muito difícil. Muito difícil. Difícil que eu falo assim, de você... Aí a gente entra... Saber lidar com isso, né? Não é nem isso, não. É porque, assim, todo mercado, né? Não é nem esse. Esse é muito masculinizado, né? Mas, assim, de eu chegar, tipo, eu literalmente distribuía cartãozinho, gente. E o cara, tipo assim, pegava o cartão, né? Em 2019 eu tinha 30 anos, né? 30 anos. Cara, tipo, eu chegava, deixa eu te apresentar meu projeto de consultoria, e o cara só fazia assim. Quando o cara fazia assim, eu já sabia, né? Já era, na época eu não sabia, não. Depois eu fui aprendendo, né? Já era uma... Como é que eu vou dizer? Uma barreira, né? Sim. Que o cara tinha. Então, o que essa menina acha que ela sabe? Que ela sabe mais do que eu. Do meu negócio? Do meu negócio. Que ela sabe mais do que eu, que ela tem alguma coisa pra me ensinar. Mulher, relativamente, não vou falar que eu sou novinha, né? Mas relativamente nova. O que essa menina acha que ela sabe mais do que eu? Mas eu tinha uma estratégia. Isso, como que você foi pra quebrar essa barreira? Porque a primeira barreira é uma barreira difícil. Eu tinha uma estratégia. Minha estratégia era o seguinte. Eu sabia qual era a dor dele. Eu sabia qual era a dor da associação. Então, eu sempre fui... Você tem esse problema. Não tem esse problema? Então, assim, eu já tinha para vender a consultoria, né? Digamos assim. Eu já ia na dor dele. Você tem esse problema. Quanto tá a sua inadimplência? Quanto que tá isso? Como é que você lida com esse tipo de situação? Eu aposto que você tem esse tipo de problema. Ia na dor dele. Olha, e dava uma pílula, óbvio, né? Sim. Olha, vamos fazer o seguinte. Nas primeiras, eu brinco que eu fiz muito pro bono. Fiz muita consultoria pro bono. Mas geralmente quando você está começando, você tem que você tem que provar que você é bom, né, cara? Isso. Eu fiz muito muita engraçado consultoria isso. pro bono. Eu lembro de um cliente, cara, eu fiz 1 ano sem receber. Nó. Fiz 1 ano. Foi, assim, um dos primeiros clientes. Aprendi demais. Eu aprendi, eu vou falar assim... Mas você fez 1 ano, não recebeu nada? Eu recebi depois. É porque, assim, era um cliente que eu tava montando um projeto, aí eu consegui outros clientes que conseguia falar assim, manter a empresa e tal, inicialmente, depois a empresa cresceu, mas eu continuei com o pro bono. Eu continuei fazendo a consultoria pro bono para ele. E ele me ajudou muito a montar o esquema de como que seria a consultoria, né? Aprender a lidar com o consultor, aprender a lidar com como que seria o processo de consultoria. Mas eu tinha essa estratégia. Então, eu levava ele na dor. Sim. Então, era meia hora pro cara já tá... Opa, essa menina sabe o que ela tá falando. Então, eu tive muitos problemas, assim, de realmente ter esse preconceito. Isso é fato, né? Eu até brinco, eu falo assim, tem alguns mercados que já é mais comum Sim. de ver mulheres
circulando, digamos assim, mas esse mercado nosso exclusivamente é um mercado ainda muito fechado para mulheres. Sim. Vários motivos, né? Lida com um tipo de público, digamos assim, que tem uma grande maioria masculina, por mais que, né, proprietários de veículos, a gente tem dos dois lados, mas a gente sabe que às vezes tem uma tendência maior a ser masculino. Conhecer de carro, né, que às vezes acha que para montar uma associação tem que conhecer de carro. Exatamente. Então, de qualquer forma, já leva vamos falar assim, né, pro lado masculino. Mas, e eu acho assim, depois que eu montei a BI, veio outras mulheres. Eu já vi meninas que fazem consultoria financeira, consultoria comercial, inclusive, já conheci algumas. E outras fornecedoras também, falar assim, né, de outras áreas a não ser consultoria. Jurídica, gestão de empresas também. Então, acho assim, o mercado novo tá começando agora. É um oceano azul ainda, né? A gente fala que é um oceano azul, tá? É um oceano azul, mas realmente existe a sociedade, né? Enfim, é a sociedade. Mas esse é um mercado bem complicado para as mulheres. Aí a gente entra, né? A parte do assédio, que também é algo que acontece. E, cara, eu achei até assustador isso. Porque em outros ramos tem algumas travas. Nesse não, às vezes é descarado, né? É uma coisa muito... Eu tenho um perfil, assim, muito... até uma coisa meio machista de dizer, né? Meio macho. Mas eu falo que a mulher, ela tem que ser um pouco mais rígida. Isso. Eu vou dizer assim, que eu tenho uma postura diferente. Que eu... Óbvio, né? Eu acredito que a minha postura... isso me ajuda a me blindar um pouco dessa questão do assédio. Já tive situações constrangedoras, digamos assim, né? Mas eu acho que a postura da mulher é muito importante. Óbvio, claro e evidente. Não adianta a mulher ter a postura mais firme, mais enérgica, ela ser bonita ou ela ser feia. Sem noção tem em qualquer lugar. Sempre vai ter um babaca, né? Sempre tem um babaca. Mas eu acho que babaca se corta pela raiz. Sim. Babaca se corta pela raiz. Então, primeiro sorrisinho que você deu pra um babaca, acabou. Então, já viu que ele é babaca? E eu, graças a Deus, eu tenho um faro de babaca muito bom. Muito bom, meu filho. É só na machadada. Já vai... Então, isso é muito importante. Show.